Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, que o Senhor te abençoe abundantemente, que você mais um dia possa desfrutar do que há de melhor. E o que há de melhor é a presença do próprio Deus, é a presença do próprio Espírito Santo que está conosco para nos abençoar. Eu quero, com alegria, compartilhar com vocês hoje uma palavra especial. E a nossa palavra hoje está no livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo 45. Se você puder, pega a sua Bíblia aí. Marcos, capítulo 6, versículo 45, e nós vamos ler até o versículo de número 52, tá? Então nós vamos ler aqui para entendermos o que o Senhor está nos falando, tá bom? Então Marcos capítulo 6, versículo 45 até o 52. Se você puder, pega a sua Bíblia aí, pode ser no aplicativo mesmo, não sei se você tem a Bíblia física ou se você usa a Bíblia no aplicativo, enfim, não importa onde você vai utilizar a sua Bíblia. O importante é você tê-la para nós falarmos aqui juntos. E o que vamos falar hoje? Eu vou falar sobre um tema que fala quando Jesus acalmou a tempestade. Eu acho que é o que nós também estamos precisando que Jesus faça, não é? Que Jesus acalme a nossa tempestade. A tempestade emocional, a tempestade sentimental, a tempestade familiar, a tempestade financeira. Precisamos que Jesus acalme a nossa tempestade. E vamos ver o que aconteceu nesse texto. Logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos com medo, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou-se, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Os discípulos não haviam compreendido a razão, o milagre que Jesus havia feito. Bom, vamos entender esse texto. Voltando lá no versículo 45, estamos compreendendo que Jesus obrigou os discípulos a passarem para o outro lado. Vamos pegar as lições do texto, tá? São várias lições diferentes, eu peço que você me ouça com bastante atenção. A primeira lição que eu tenho aqui é: sempre devemos passar para o outro lado. Isto é, às vezes estamos enfrentando uma crise, um momento ruim, mas aquela crise ou aquele momento ruim não é tudo. Nós temos que sempre passar para o outro lado. Ou seja, sempre seguir adiante. E às vezes passar para o outro lado não é tão fácil assim, porque você desgrudar de um hábito, de um pensamento, de uma situação que está te prendendo e você avançar nem sempre é fácil. Por isso, o Senhor Jesus os obrigou a passar para o outro lado. Você pode imaginar comigo que Jesus estava ficando só.
E os 12 discípulos, Jesus os obrigou a atravessar para o outro lado. Fica imaginando Pedro olhando e dizendo: não, Senhor, nós não vamos te deixar só. Nós vamos ficar aqui até o Senhor resolver tudo. Só que tem hora na vida que nós temos que obedecer, passar para o outro lado. Talvez você está no lado da mágoa, do ressentimento, da tristeza. Passe para o outro lado, o lado da alegria, o lado de acreditar que coisas melhores ainda irão acontecer. Muito bem, tendo Jesus despedido a multidão, diz o texto que Jesus terminou de despedir a multidão e ele então decide subir ao monte para orar. Bem, o verso 48 diz: e vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhes era contrário. Jesus, mesmo no monte, estava vendo os discípulos. Os discípulos, agora já era tarde, já era noite já. E os discípulos entraram no barco para atravessar, só que foram surpreendidos por um vento e uma tempestade muito forte. E de sorte que eles não conseguiam avançar, nem voltar para trás, nem seguir adiante. Eles estavam presos naquele redemoinho ali. Imagina, o barco não ia nem para frente e nem para trás. Talvez os discípulos pudessem pensar: onde está Jesus? Puxa vida, Jesus nos mandou ir. E eu costumo ficar pensando que Pedro dizia: teria sido melhor se nós não tivéssemos vindo. Eu acredito que o Tomé, que era o incrédulo, talvez dizia: eu avisei, eu falei. E o Judas, que dizia o Judas? Ele quer nos matar. E alguém, de repente, cai a ficha e diz assim: tá, mas bem, ele mandou-nos atravessar, que depois ele viria. Mas ele virá como? Se o barco é o nosso barco, como ele virá? Porque às vezes nós enfrentamos tamanha situação que nós não pensamos como Deus virá a nós, como Deus vai fazer para nos ajudar. Eu acho que aquele momento ali foi um momento bastante de dificuldade para os discípulos entenderem. Se ele nos mandou atravessar, ele virá de quê? Como ele virá se não tinha mais barco lá e agora é noite? E eu acredito que nesse momento eles começavam a tentar encontrar um culpado para aquela situação. Porque você sabe, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, muitas vezes você fica tentando achar quem é o culpado. Existem algumas igrejas que dizem: é porque você pecou. Outra igreja diz: é porque você não tem fé. Outra igreja diz: é porque você não fez o voto direito. Outra igreja diz: é porque você está sob maldição hereditária. E algumas pessoas até dizem: por que eu nasci? Por que eu não pedi para nascer para estar assim? Porque quando as pessoas enfrentam problemas, muitas vezes elas ficam tentando encontrar quem é o culpado pelaquela situação. Mas o que me chamou a atenção está no verso 48. Olhe comigo, por favor. Vendo-os fadigavam a remar. Vendo que se fadigavam a remar. Eu fico imaginando Jesus lá no monte. Ao mesmo tempo que ele estava orando, depois ele deve ter ficado olhando eles, fadigados a remar. Eu acredito que não só fadigados, mas eles devem ter falado coisas. Eles devem ter murmurado, eles devem ter reclamado. Poxa, que isso? Jesus nos deixou só. E Jesus estava bem vendo e ouvindo tudo que eles estavam falando. Talvez, minha senhora, parece que Jesus não está presente, mas ele está vendo e ouvindo tudo que está acontecendo com a senhora. Ele não só vê e ouve, como ele tem poder para lhe ajudar. Veja comigo aqui que Jesus, perto da quarta vigília da noite, não sei se você já entendeu como é que funcionavam as vigílias, cada vigília era 3 horas. Começava a contar a partir das 6. Então, de 6 às 9 era uma vigília, de 9 às 12 era outra vigília, ok? A primeira vigília de 6 às 9, a segunda vigília de 9 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite às 3 da manhã, a quarta vigília de 3 às 6 da manhã. Então Jesus veio ao encontro deles por volta das 3 horas da manhã.
tá? Às 3 horas da manhã. E durante todo esse período, Jesus estava vendo-os fadigados, tentando remar o seu barco. E quando Jesus veio andando sobre as águas, ele queria passar na frente. Ele queria passar na frente deles. Você sabe que quando Deus vem para nos ajudar, ele tem que passar na frente. Você tem que deixar ele passar na frente. Se você não deixar ele passar na frente, ele não vai poder te ajudar. E como é que Deus passa na frente, pastor? Quando você o invoca, quando você o chama, quando você diz, Senhor, vem me ajudar, vem me ajudar, Senhor. É fato que muitos de nós não aprendemos a fazer essa oração de dependência. Nós aprendemos a fazer uma oração mais determinando. Eu determino que o poder de Deus entre agora e faça isso e faça aquilo. Calma, calma, calma. Esta não é a oração correta. A oração correta é você pedir ao Senhor Jesus para tomar a dianteira. E aí você vai ter que convidá-lo, você vai ter que chamá-lo, você vai ter que clamá-lo. Senhor Jesus, toma a frente da minha família. Oh, Senhor, toma a frente do meu casamento. Senhor Jesus, eu e meu marido estamos brigando, mas não é isso que nós queremos. Oh, Senhor, toma a frente, passa a frente, Senhor. Passa a nossa dianteira, a dianteira da minha vida sentimental, familiar, financeira. Você precisa aprender a pedir ao Senhor Jesus. Aprenda essa oração, gente. Pedir ao Senhor Jesus para passar à frente. Jesus queria passar à frente. Só que, quando eles viram alguém andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma e gritaram com medo. Porque todos viram Jesus andar sobre as águas. Só que eles não imaginavam que diante daquela tremenda dificuldade que ele estava vivendo, Deus pudesse vir para ajudá-los. O Senhor Jesus anda sobre a tempestade. Talvez você está numa tempestade tão grande na sua vida que você não imagina ser capaz de ver Jesus entrar em ação. Talvez você tenha dado gritos com medo do que está acontecendo. Talvez você tenha se preocupado com as coisas que têm acontecido ao seu redor. Mas eu venho trazer essa informação. Olha, Ele quer passar à frente. Não olhe para a sua circunstância. Olhe com os olhos da fé para Deus e peça, 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 peça. Diga, Senhor, vem, vem Jesus, vem. Vem, Espírito Santo, me ajudar. Vem, Senhor Jesus, entrar na minha vida, meu Pai. Você tem que aprender a fazer esta oração. A oração que você clama a Deus para vir. Muitos de vocês aprenderam a fazer a oração que chamava da fé, que a sua oração é só repreendendo o mal. Eu determino que o mal saia, que isso, que aquilo. Está certo, eu repreendo todo o mal. Eu repreendo todo o mal. Mas tem hora que o mal só vai cessar quando Jesus tomar a dianteira da sua vida. E aqui diz o texto que Jesus então falou para eles dizendo, tem bom ânimo. Eles quase pulam do barco na água, pensando que era um fantasma. Como assim? Nós estamos aqui atormentados e alguém vem andando sobre as águas, como se nada tivesse acontecendo. E aí Jesus disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E eles reconheceram a voz de Jesus. E verso 51 diz, e subiu para estar com eles no barco, e a tempestade cessou. A tempestade passou. Quando Jesus entra no barco, a tempestade vai cessar. Eu te peço, em nome de Jesus, clame a Deus, invoque ao Senhor Jesus, para que entre e tome a dianteira do seu barco. E quando Jesus subiu para o barco, eles ficaram sem entender, até porque havia agora uma grande bonança. Tudo se acalmou, tudo estava maravilhosamente calmo. Eles não tinham entendido, pessoal, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E o que tem a ver no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes?
que Deus queria explicar para eles com o milagre da multiplicação? Se Jesus sustentou 5.000 pessoas, multiplicando 5 pães e 2 peixes, naquele momento, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes aconteceu de forma que eles pudessem entender que Jesus havia vindo para socorrer a humanidade. Jesus queria que eles entendessem isso, que eles entendessem que Jesus havia vindo para eles, para socorrer a humanidade. O maior milagre que Jesus havia dado para as pessoas até então era saciando-os com os pães e os peixes. Mas eles não tinham entendido isso. Eles achavam que eles iam morrer porque eles estavam sem a presença de Jesus ali com eles, né? Então eles não tinham entendido o milagre dos pães. Ou seja, eles não tinham entendido que Jesus de fato tinha poder para realizar qualquer tipo de milagre. A pergunta que eu faço é a você: qual é o maior milagre que nós precisamos entender na nossa vida? O maior milagre que nós precisamos entender é o milagre da salvação. Uma vez que o Senhor Jesus te salvou, agora você precisa entender que as outras coisas, todas que você precisar, Ele pode fazer por você. Agora, tem uma oração que eu preciso que você faça comigo. O versículo diz que quando Jesus queria passar na frente deles, eles não permitiram porque gritaram com medo. Mas agora, Jesus entra no barco e tudo se acalma. Vamos pedir a Jesus para passar a dianteira e cuidar de nós? Vamos. Ore comigo agora, pedindo mesmo, dizendo: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor entre no meu barco, entre na minha vida, entre no meu coração e me ajude. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sei que muitos são aquelas pessoas que estão vivendo, meu Deus, de forma triste, de forma atribulada, estão vivendo de forma que elas não sabem mais o que fazer, elas não sabem para onde ir, elas não têm mais, meu Deus, elas estão assim, decepcionadas, elas olham para a direita, para a esquerda e o problema parece maior, o problema parece insolúvel, o problema parece que não tem solução. Mas, Pai, eu acredito que o Senhor é Deus e eu te peço agora, veja, minha amiga e meu amigo, nós estamos pedindo a Deus para tomar a direção da nossa vida. Diga: Senhor, entra na minha família, entra na minha vida, entra no meu coração. Ó Espírito Santo, entra no coração do filho, da filha, do pai, da mãe, do avô, da avó. Senhor, entra na situação que essa pessoa está vivendo, meu Pai, agora, e tira o mal, tira pela raiz, arranca o que ela está vivendo, esse transtorno emocional, essa situação emocional que ela está vivendo. Traga, meu Deus, a fé completa para a vida deste homem e desta mulher, e que ela possa, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que ela possa conseguir alcançar a vitória completa e total. No nome de Jesus Cristo, eu entrego todos nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e graças a Deus. Vamos beber do copo com água agora. Receba a bênção de Deus. Graças a Deus. Olha, que nós possamos não ser como os discípulos que não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus fez um grande milagre multiplicando os pães e peixes, mostrando a eles que ele tinha poder e autoridade para fazer coisas. E a nós, o maior milagre que nós temos que entender é o milagre da salvação. Se Jesus nos salvou, nos redimiu, se Jesus nos limpou os nossos pecados, meu amigo, então Ele pode fazer qualquer outra coisa que nós viermos necessitar.
tá bom? Sexta-feira eu volto com mais um programa da Igreja Identidade de Cristo, uma mensagem especial para você, tá bom? Se você entendeu, gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos ou não mude antes de você deixar o seu joinha aí também, que é importante para o YouTube fazer outras pessoas também assistir o nosso programa, tá bom? Deus abençoe, grande abraço e até sexta-feira, em nome de Jesus. Até lá.